Olá, boa tarde a todas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa tarde, nessa mentoria para mulheres. Os homens receberam as suas mentorias, vai receber sua mentoria agora também. E para mim é um prazer sempre estar em eventos da ADONEP como esse, podendo ministrar algumas mulheres, podendo auxiliar os capítulos que estão trabalhando na expansão dessa visão tão maravilhosa que é a ADONEP. Eu estive na metade do ano agora em New Quem, na Argentina. Estivemos ministrando lá aos argentinos. Foi um tempo muito abençoado também, muito acolhedor. E aqui em Porto Alegre também eu me sinto muito acolhida por cada uma de vocês, por cada uma das adonepianas, dos adonepianos aqui da cidade de Porto Alegre. A gente se sente em casa. É bom quando a gente é bem recebida num lugar, né? É tão bom quando a gente é bem acolhida, quando as pessoas nos recebem bem, porque a gente se sente em casa. Então, a gente se sente à vontade, a gente se sente tranquila para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração, daquilo que Deus tem para falar no seu coração também. Então, eu quero começar com uma oração antes de me apresentar, que você possa fechar os seus olhos e a gente possa orar juntas nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu coloco este momento, Senhor, diante da Tua presença, coloco, Senhor, a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar o coração, abençoar o lar, abençoar os negócios, abençoar os maridos, Senhor Deus, os filhos dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor cele com o Teu sangue precioso, Jesus, cada uma dessas mulheres aqui representadas com as suas famílias, com os seus maridos, seus casamentos, seus lares. Envia os Teus anjos protetores e guerreiros, Senhor Deus, para guardarem as suas casas, guardarem os seus lares, enquanto elas estão Te buscando a Tua presença, buscando o discernimento, buscando da Tua sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda barreira, que todo sofisma, que tudo aquilo que vem impedir que a Tua palavra, que a Tua semente, Senhor Deus, possa entrar no coração de cada uma de nós e floresça. Tudo aquilo que vem impedir para que isso aconteça seja anulado, seja quebrado agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Teu poder e autoridade, e que o Teu Espírito Santo possa trazer discernimento no nosso coração, possa trazer sabedoria para que possamos entender a Sua palavra, aplicar, Senhor Deus, os Seus princípios e que possamos ser abençoadas em toda a boa obra que o Senhor Deus nos colocar. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, então, para quem não me conhece, o meu nome é Daniele, eu sou esposa do Rogério, que foi o preletor de ontem, né, do jantar, e eu trabalho já com ele, já fazem alguns anos. A gente tinha uma empresa de cosméticos, essa empresa fechou, né, porque a distribuição da indústria, eles resolveram entregar a distribuição para outra distribuidora, que nós atendíamos todo o estado do Paraná, fora a capital e a região metropolitana do Paraná. E aí, simplesmente, veio um novo gerente e falou assim, olha, vai ficar a distribuição completa com o distribuidor de Curitiba, que vai atender o estado todo. E, simplesmente, nós fechamos essa empresa por conta dessa decisão. E aí eu tive a ideia, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Eu sempre trabalhei com os meus pais, de formação, eu sou jornalista, tenho pós-graduação nessa área, atuei pouco tempo, mas aí já logo nós iniciamos o nosso negócio. E simplesmente, depois de alguns anos, a gente teve que fechar um negócio próspero, um negócio muito bom. E aí eu me vi numa sinuca de bico. Falei, Deus, o que eu vou fazer agora? E eu ficava pensando assim, será que vai dar certo de eu trabalhar com meu marido? Eu gosto também, gosto muito de trabalhar, sempre fui muito atuante. Eu sei que o meu principal chamado, antes de qualquer coisa, como mulher, como mãe, é cuidar da minha família também, mas eu sempre gostei muito de trabalhar.
E eu até estava compartilhando, né, com os irmãos ali na hora do almoço. Eu falei assim, será que vai dar certo, né? Eu vejo tanto casal dando problema, brigando, trabalhando junto. Eu falei, meu Deus, acho que não vai ser uma boa ideia, né? Imagina a gente ficar o dia inteiro juntos, trabalhando, daí à noite ficar juntos ainda, final de semana e tudo mais. Eu falei, não vai dar certo. Eu falei assim, e Deus colocou no meu coração, vai que vai dar certo. E aí começamos a trabalhar juntos, e para a glória de Deus, Deus nos abençoou tanto que a gente abriu outros negócios juntos. Temos uma escola digital que formam advogados do agronegócio, com mais de 1.300 alunos. Temos uma consultoria do agro e temos o nosso escritório de advocacia. E Deus nos abençoou muito mais do que nós podíamos imaginar, muito mais do que nós podíamos sonhar, quando nós unimos as nossas forças. E eu estou compartilhando isso com você, porque eu quero que você comece a refletir comigo qual que é o seu potencial. O tema da nossa ministração de hoje é potencialize-se como mulher. Você já parou para pensar no seu potencial? Você já parou para pensar em qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado? Alguém de vocês quer compartilhar? Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu chamado de vida? Muito hoje tem se falado, né? Que descubra o seu propósito, descubra para o que você nasceu para ser, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser a luz do mundo. E realmente eu creio que eu e você, nós fomos criadas para ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas nós, como mulheres, temos um potencial único e exclusivo, que ninguém mais tem. Se você for parar para analisar, a humanidade inteira, ela nasce e vem através de quem? De uma mulher. É ou não é? Todos os homens que existem na face da terra nasceram de quem? De uma mulher. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu brinco assim, quando Deus quis criar algo bom, Ele criou o homem. Mas quando quis criar algo melhor ainda, Ele criou a mulher. Brincadeiras à parte, eu creio que os dois têm o seu valor, né? Têm a sua respectiva importância para o reino, né? Para a sociedade, para a humanidade. Mas eu queria que você pensasse comigo e refletisse comigo nesse momento. Qual que é o seu verdadeiro chamado? E o seu verdadeiro propósito como mulher? Hoje, infelizmente, né, tem a repressão feminina, a mulher em si, ela sofreu muita repressão, e aí o feminismo surgiu, queimando o sutiã em praça pública, exigindo os seus mesmos direitos, por conta de uma dor, porque realmente, antigamente, existia um machismo muito grande, né? Mas nunca foi o propósito de Deus que a mulher fosse diminuída, que a mulher fosse menosprezada, que ela tivesse o valor inferior. Na verdade, o homem e a mulher, eles têm papéis diferentes, mas o valor para Deus é o mesmo, e é único. Eu sou única, você é única diante de Deus, assim como seu marido, como seu cônjuge também é. Só que quando nós nos posicionamos em papéis diferentes pelo qual Deus não nos chamou para assumirmos, isso acaba se tornando muito pesado. Eu até assisti um filme que está passando na Netflix, até esqueci o nome dele, que era exatamente isso, que você invertia os papéis. O homem se tornava uma mulher e a mulher se tornava o homem da relação, digamos assim. Então, a mulher que é toda feminina, delicada, que usa salto, que se maquia, que gosta, né, de ser cuidada, enfim, se tornou esse o papel do homem. O homem começou a ser mais delicado, o homem começou a se vestir de maneira diferente, se importar mais com a aparência, e as mulheres começaram a assumir o papel do homem. E eu falei, gente, imagina uma sociedade dessa forma, isso se torna caos. Mas só que se você for parar para analisar, hoje muitas mulheres, inclusive no nosso meio cristão, estão querendo assumir o papel do homem. E tem tido
consequências desastrosas no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, inclusive nas suas carreiras. A mulher, ela tem um papel importante, sim. Ela deve buscar o reconhecimento profissional, ela deve buscar os seus sonhos, mas não em detrimento daquilo que ela foi chamada a primeira coisa para ela ser, que é a guardiã do seu lar, que é a pessoa que vai edificar a sua casa. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, com as suas próprias palavras, o destrói. Então, olha que poderoso que é o poder que eu e você temos. Se nós buscarmos a sabedoria do alto, nós temos o poder de edificarmos a nossa casa. Mas, se ao contrário, nós não buscarmos a sabedoria, a instrução do Senhor, nós podemos destruir completamente. Então, é nisso que eu quero compartilhar com vocês. Nós nascemos com um propósito bem definido, nós temos dentro de nós uma capacidade, um talento inato, algo único, um dom especial que Deus nos deu para nos conectarmos com as pessoas, para trazermos as pessoas para próximo, trazermos a nossa família, cuidarmos da nossa família, cuidarmos da nossa casa. E isso Deus deu para nós, não deu para o homem. Para o homem, Deus deu a situação de prover o nosso lar, de prover o seu lar, de ser o cuidador, de ser aquele que guarda, que cuida, que provê, que traz segurança. E para a mulher, ele trouxe essa sabedoria de edificar, de governar, de administrar. Você nasceu com muitos dons e o principal deles é a capacidade de se conectar com as pessoas. Como é maravilhoso a gente poder, sem ter... Eu conheci tantas mulheres de ontem para cá, tantas histórias lindas e maravilhosas, sem ter mesmo conhecido vocês antes. A gente consegue trocar experiências, a gente consegue se conectar umas com as outras, a gente consegue aprender com as histórias de umas com as outras. Isso não é maravilhoso? A gente tem essa capacidade. Esses dons e habilidades são nossos, poderes exclusivos de mulher, os quais você deve aprender a desenvolver e usar para potencializar os seus resultados. Quando nós nos conectamos com outras mulheres, quando nós compartilhamos a história, nossa história de vida, quando você é usada para contar a sua história para outra mulher, você é usada por Deus. Por isso que a Adonep é tão maravilhosa. Ela conecta, a maior associação de relacionamentos do mundo. Porque é através de relacionamentos que nós compartilhamos histórias de sucesso e podemos aprender uns com os outros. Eu já ouvi tantas vezes a história do Rogério. Eu já compartilhei tantas vezes a minha história também em eventos de chá para as mulheres. E é tão maravilhoso toda vez que eu escuto o Rogério falar, toda vez que eu escuto alguém falar sobre a sua história. Eu posso ter escutado várias e várias vezes, mas eu sempre aprendo algo novo. Quando a gente está aberto a ouvir de verdade, a se conectar com aquela pessoa que está compartilhando aquela história, a gente sempre tem algo novo a aprender. E qual que é a natureza, então, da mulher? A natureza da mulher é ser ajudadora, é ser auxiliadora, significa servir, querer o melhor para o seu esposo. Então, aquilo que eu perguntei para vocês lá no início, qual que é o verdadeiro propósito da mulher? E eu falo não só o propósito da mulher, o propósito de qualquer pessoa no planeta Terra, é servir ao próximo. A nossa vida, ela não tem significado se nós não estivermos servindo as outras pessoas. A gente nasce já com esse intuito. Quando você você passa por uma situação em que você vê alguém precisando de ajuda, não é o teu instinto natural ir lá e ajudar aquela pessoa? Você para tudo o que você está fazendo e você simplesmente, por um instinto natural divino que Deus colocou dentro de você, você tem aquele ímpeto de querer parar e ajudar aquela pessoa. E a pessoa vai ser auxiliada, vai ser ajudada. E é incrível, eu passei esses dias, passei por uma situação de um acidente, em que o motoqueiro me fechou, e eu bati, eu estava com a minha filha estava desesperada, assustada com o acidente.
E simplesmente os vizinhos começaram a vir do nada, assim, sabe? Nem conhecia eles. Aí teve um vizinho que eu conheci ali, onde eu tinha sofrido o acidente, e que, olha, vieram me oferecer ajuda, e se precisava de alguma coisa, e ligaram para a polícia, e ligaram para o SAMU, para ajudar o rapaz que estava ali caído no chão. E eu vi como que dentro de cada um de nós existe essa natureza divina de querer cooperar com o outro sem esperar nada em troca. Aquelas pessoas, eu nem sei se são cristãs, se não são, o que são, mas elas simplesmente pararam tudo o que estavam fazendo naquele momento e dispensaram 2, 3 horas da sua vida para tentar me ajudar ali naquela situação em que eu estava com um problema. E é a mesma coisa quando eu estiver passando por alguém e alguém precisar dessa ajuda, eu também tenho esse ímpeto de ajudar, de servir o próximo. Então, o nosso propósito realmente é poder servir. E quem que a gente precisa servir primeiro? É os nossos filhos? São os nossos filhos? É o nosso esposo? Vocês estão sabendo, parabéns. Exatamente. A primeira pessoa, lógico, primeiro temos que servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas a primeira pessoa que nós precisamos servir é o nosso marido, é o nosso esposo. E muito tem se invertido, principalmente quando as mulheres casam e têm os seus filhos. A primeira pessoa que é servida, quem que é? São os filhos. E aí os filhos vão, lógico, no início, a criança é um bebezinho, ela requer cuidados especiais, requer mais atenção. Mas vai passando o tempo, a criança vai tendo seus 9, 10, 12, 15 anos, já vai ficando adulto, e o marido vai ficando de lado. A mãe fica preocupada totalmente com os seus filhos e esquece o marido. Sendo que, na verdade, o principal papel da mulher, primeiramente, é poder servir o seu marido. E, às vezes, a gente casa pensando assim, eu vou casar para ser feliz. Não, eu preciso casar para construir uma família, servir a minha família, em primeiro lugar, honrando o meu esposo, servindo o meu esposo, em segundo lugar, os filhos, e ele também, como provedor da família, vai se importar em cuidar e proteger a sua família, em querer me fazer feliz também. É uma troca. Não é eu caso para você me fazer feliz, não. Eu caso para fazer você feliz e você também casa para também servir a sua família com proteção e com a proteção e a provisão que o Senhor vai dar. O seu potencial é como uma coroa para o seu marido. Coroa é uma analogia à honra, ao domínio e à posição. Homens que usam coroa são tratados como realeza, porque a coroa identifica como nobre. Você já parou para pensar sobre isso? Você é quem coroa o seu marido. Gente, isso falou muito comigo, isso é muito forte. E durante muitos anos, eu trabalhando com mulheres, faz mais de 20 anos que eu trabalho com mulheres, em reunião de oração, nas casas, enfim, a gente aconselha muitas mulheres nesse sentido. Trabalhamos também, não sei se vocês conhecem aquele Ministério da Experiência do Lar, da David Tides, alguém já ouviu falar? Da Experiência do Lar, já ouviram falar? Lá na nossa cidade, ele é bem difundido, é uma norte-americana que trouxe, ela já faleceu, esses conceitos, de você trazer os princípios da mesa de volta, para o seu cotidiano familiar, o respeito, a honra, a admiração. Procurem depois, a Experiência do Lar, é maravilhoso esse ministério. Tem um livro que é dedicado, que nos resgata esse papel da mulher dentro da sociedade, dentro da família, dentro do contexto de um casamento. E quando eu estava estudando sobre essa palavra, sobre que a mulher é uma coroa de honra para o seu marido, e quando eu trabalhava com mulheres, eu ouvia tantas e tantas e tantas reclamações das mulheres em relação aos seus maridos. Tantas mulheres reclamando que meu marido não faz isso, que meu marido não faz aquilo, que meu marido não me dá atenção, que isso, que aquilo, que aquele outro. E eu ficava pensando assim, meu Deus, algumas coisas realmente a gente tem razão,
né? Mas não é reclamando que a gente vai conseguir mudar as coisas. A gente não tem poder de mudar ninguém, nem nada, nem ninguém. Só Deus tem esse poder de mudar as pessoas. Mas quando nós somos a coroa do nosso marido, quer dizer que nós somos a honra dele. Então, o que é a honra? Por onde eu passo, eu vou falar bem do meu marido. Eu não vou falar os defeitos dele. Eu vou falar as qualidades dele. Quando ele estiver vindo para dentro de casa, eu vou receber ele com alegria, com um beijo, com carinho. Não vou receber ele, você já fez isso, você já fez aquilo, você passou no mercado, você pagou aquela conta, né? Eu vou querer que ele volte para casa com alegria, né? Não vou querer repelir ele com um monte de cobrança, com um monte de reclamação. Às vezes o marido trabalhou o dia inteiro, você está lá cuidando dos seus filhos, da sua casa, e fala, tá aqui, a criança é tua, estou cansada. E nem pensa que ele está cansado também, que ele trabalhou o dia inteiro, né? E a gente tem que parar para pensar, falei assim, poxa, eu sou a coroa do meu marido, eu sou a honra do meu marido. Será que eu estou honrando ele com as minhas atitudes? Será que eu estou honrando ele quando eu recebo ele na nossa casa? Né, preparando aquilo que ele gosta, perguntando se ele precisa de alguma coisa, cuidando para que tudo ocorra da melhor maneira possível? Agora nós vamos falar sobre a forma que nós nos vestimos, né? A mulher, ela é potencializada por Deus, sabe como usar boas roupas dentro do próprio orçamento, que honram a Deus e ao seu esposo. Cuidado também para o acúmulo de coisas das quais você não precisa, deixando de investir no reino de Deus. Deus se agrada de que você dê suas roupas para os necessitados. Dessa forma, seu armário sempre terá provisão. Quem aqui costuma separar as coisas que não usa mais para fazer doação? Levanta a mão. Ai, que benção. Você sabia que uma vez eu aprendi que quando a gente libera espaço, Deus nos abençoa com coisas maiores e melhores? Às vezes a gente é tão apegado às coisas que a gente tem. Eu, infelizmente, aprendi com a minha mãe uma questão do acúmulo, né, de ser apegada com as coisas. E para mim foi muito difícil vencer isso, sabe? Eu sempre pensava assim, mas esse aqui eu vou emagrecer, eu vou servir, né? Não está servindo agora, mas eu vou emagrecer, daqui a pouco eu sirvo. Tem lá a roupa lá de, né, não sei quantos anos atrás, mas eu gosto tanto, é tão boa, sempre, né, eu não preciso me desfazer. Aí vou passando ali aquele vestido lá que eu não sei quanto tempo faz, e eu falo, não, mas um dia eu vou usar. Sabe, a gente precisa desapegar. E mulher gosta, né, dessas coisas, né? Mulher gosta de gastar, gosta de comprar coisa nova, gosta de ficar bem vestida, né? Lógico, tudo dentro do padrão, mas às vezes a gente tem que olhar para pensar, nós não temos mais 15 anos para vestir certas roupas, né? Muito coladas, muito justas, né? Que é muito de adolescente. A gente tem que aprender a se desfazendo para que Deus possa nos abençoar com coisas novas. Lógico, tudo dentro do nosso orçamento, dentro daquilo que Deus proveu para a gente honrar a nossa família, honrar as pessoas com que estamos à nossa volta, honrar a Deus também com aquilo que nós nos vestimos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Então, Deus se agrada quando nós servimos com o coração. Deus se agrada quando nós podemos abençoar outras mulheres. Eu tenho uma funcionária ali dentro de casa que ela fica encantada toda vez que eu separo lá algumas peças. Às vezes não precisa separar tudo de uma vez. Você vai vendo alguma coisa que você não usa mais, já tira, dá para sua funcionária ou dá para alguém que está precisando, um sapato, algo que você já não está mais utilizando, está ocupando espaço, e aí você vai ver como fica mais leve e suave também o seu closet para ter coisas melhores e melhores ainda. E sobre a comunicação, eu sou suspeita de falar isso, porque eu sou formada em comunicação, mas nós sabemos que um dos maiores problemas hoje no relacionamento, principalmente com o marido, com o cônjuge, é o quê? É a comunicação. É aquela tal da DR, vamos discutir o nosso relacionamento. Quem já não fez isso com o marido? Amor, nós precisamos conversar.
E o marido já fica todo cabreiro. Falei, meu Deus do céu, lá vem aqui que essa mulher vai querer falar comigo. E faz toda a diferença a forma como você se comunica com o seu esposo, a forma como você se comunica com os seus filhos. Inclusive, eu quero trazer aqui uma das ferramentas que mais me ajudou na minha comunicação com a minha família. E, às vezes, é um vício emocional. Eu aprendi isso num curso de gestão, e a gente pode levar para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, enfim, se você é mãe, tem filho, se você é esposa, tem um marido, ou se você tem uma empresa, tem os seus funcionários, façam isso que vocês vão ver como que vai mudar o seu relacionamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar da ferramenta da linha de Losada. Alguém já ouviu falar? A linha de Losada, não? Eu vou ensinar vocês, então. A linha de Losada significa o seguinte: para cada situação que você precisa dar um feedback, ou uma correção, ou você dá uma orientação que precisa mudar a rota ali com o seu marido, com seus filhos, você vai primeiro ter que validar ele, ou ela, ou seus filhos, 5 vezes. Vamos supor assim, eu tenho a minha filha, tinha um problema com a minha filha, e aí sempre tinha que corrigir. Não faça isso, não faça aquilo, pare de fazer assim, não faça assim com a sua irmã. Isso com o filho o tempo todo, né? E aí, quando eu aprendi essa ferramenta, eu falei assim, Deus, por que eu não aprendi isso antes? Podia ter aprendido antes, né? Porque a gente se vicia a criticar, e a gente vai tanto no automático que a gente nem percebe. Não faz assim, não faz assado, não deixa a toalha jogada na cama. Olha o que você fez aqui, não deixa tudo jogado assim, não sei o quê, não sei o quê. Então, primeiro você tem que validar 5 vezes. O que é validar 5 vezes? Elogiar alguma qualidade. Olha como você está bem vestida. Olha que bacana que você tirou a louça para a mãe. Muito obrigada, filha. Você foi, ótima aqui com a sua irmã, ajudando ela na tarefa. 5 vezes. Para depois você criticar alguma vez. Isso foi comprovado já cientificamente, que traz muito mais resultados quando você pratica essa ferramenta do que quando você só critica e dá o feedback diretamente. E, na verdade, se a gente for parar para analisar, nós mulheres somos campeãs em descobrir o defeito das pessoas ou das situações, ou algo que não está bem feito. E a gente gosta de falar, inclusive quando é com um dos nossos familiares, porque a gente quer o melhor para ele. A gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer o melhor para o nosso marido. Só que a gente esquece que isso vai afetando a autoestima, vai afetando o amor próprio do nosso cônjuge. Ele não vai se sentindo tão amado, não vai se sentindo tão quisto pela sua família. Então, quando nós começamos a mudar isso, elogiar, dar atenção, validar suas qualidades, para depois de 5 vezes eu ter feito isso, eu gostaria que você fizesse isso dessa outra forma, isso aqui não ficou legal. Aí ele vai receber de uma maneira muito mais assertiva e não vai bloquear aquele teu pedido. Porque se a gente só fica criticando, a grande chance da gente ter um problema no relacionamento e não conseguir resolver aquele problema é muito maior. Então, olha só, estatísticas mostram que a mulher usa cerca de 20 mil palavras por dia. Você já pensou? É muita palavra, né? 20 mil palavras por dia. Enquanto o homem usa apenas 7 mil. Então, está aí a resposta. Por que mulher gosta tanto de falar e fala muito mais do que os homens, né? Então, use esse potencial dado por Deus para a comunicação de uma maneira positiva, tanto com você mesma como para a sua família. Pense e fale coisas positivas a seu respeito e a respeito do seu cônjuge. Que você fala, você atrai e você faz acontecer. Gente, só um minutinho que eu vou tirar aqui o paletó, que eu estou ficando com calor. Eu não sei se está desligado o ar ou... Está desligado? Estou ficando com calor. E vai começando a dar calor, a gente vai falando e vai dando calor, né? Olha só. E isso é muito verdade. Se você fala e você pensa, aquilo que você fala é porque você pensa.
Então, na verdade, a gente tem que mudar aquilo que a gente pensa. Se a gente parar para analisar o que eu tenho pensado a respeito do meu marido, o que eu tenho pensado a respeito dos meus filhos, são coisas boas ou são coisas ruins? E aí você para analisar. Eu tenho pensado coisas boas, então geralmente tem saído palavras boas da sua boca. Mas se você tem pensado coisas ruins, geralmente vai sair palavras ruins da sua boca. E os filhos, principalmente os filhos da gente, eles se tornam exatamente tudo aquilo que a gente fala que eles são, porque eles querem, é uma maneira deles honrarem os seus pais. Olha que forte isso. Se eu recebi na minha infância palavras que eu sou boa o suficiente, que eu sou inteligente, que eu sou esperta, que eu sou querida, que eu sou amada, eu vou me tornar isso. Mas se eu recebi na minha infância, você é burra, você não presta para nada, você só me dá trabalho, mas que coisa, que você está me incomodando, que você só me incomoda, eu vou me tornar exatamente isso que meu pai e minha mãe estão falando que eu sou. Para o quê? Para honrar aquilo que eles estão falando. E olha como é sério, a gente às vezes não para pensar. Na hora da raiva, na hora da ira, acaba falando sem pensar e acaba plantando sementes que vão se tornar verdades no coração dos nossos amados familiares, sejam filhos, seja o marido. E se a gente pensar sobre isso, a gente vai começar a cuidar muito com o que sai da nossa boca. Opa, pensei isso. Não vou falar isso porque meu esposo não é isso. Não vou falar isso porque meu filho não é isso. Ele pode até estar sendo desobediente, mas eu não vou falar que ele é desobediente. Porque se eu falo, você é um desobediente, você não faz nada direito, porque você só me incomoda, você não me deixa em paz, é exatamente isso que ele vai se tornar, porque a sua palavra, ela tem poder para manifestar aquilo que você está falando. Deus te deu esse poder. Assim como temos o poder da bênção, de abençoar a nossa família, nós temos também o poder de amaldiçoar a nossa família. Eu tenho certeza que cada uma de vocês tem histórias aqui com familiares, tem pessoas que passaram uma infância maravilhosa, mas teve outras pessoas que, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Vocês ouviram ontem, né, o testemunho do Rogério, do meu esposo, que Deus teve que fazer muita cura interior ali naquele coração, né? E no final da vida ele não contou ontem, mas no final da vida do meu sogro, quem cuidou dele fomos nós. Ele ficou com câncer, ele acabou daí curando do câncer, mas faleceu com AVC, e nós que cuidávamos dele ficou paralítico e tudo mais. Então Deus teve que fazer uma grande transformação de cura interior no coração do meu esposo. Infelizmente, o irmão dele não teve a mesma sorte. Ele ficou tão traumatizado que não conseguiu perdoar o pai. E aí ele ficou tão triste, porque o pai ele estava planejando de vir se reconciliar com o pai, para pedir desculpas, para perdoar, para voltar a conversar, porque fazia, acho que mais de 5 anos que eles não se falavam. E aí, naquela semana que ele estava planejando, meu sogro faleceu. E aí ele ficou com um remorso muito grande no coração. Ainda deu tempo dele vir, porque depois do AVC, o meu sogro ficou em uns 4 dias em coma na UTI, e ainda deu tempo dele ir na UTI, só que ele já estava desacordado, para poder pedir perdão, para poder se reconciliar com o pai, mesmo ele estando ali, estava vivo, mas estava na UTI. Mas ele, até hoje, ele não se perdoa, porque ele estava pensando em se reconciliar com ele consciente, né? Sem ter acontecido isso. Então, olha como é importante a gente pensar antes de falar algo para os nossos filhos, para que a gente não traumatize eles por uma vida inteira. Esse irmão do Rogério é o major da Polícia Militar, é o irmão mais velho, e olha quantos anos ele não carregou essa dor no coração dele, né? Então, vamos pensar antes de falar, porque a nossa palavra tem poder. Aquilo que nós falamos, nós atraímos para a nossa vida, e isso faz acontecer no nosso lar. O que a gente tem falado? Que o nosso lar é bênção, que o nosso marido é uma bênção, que ele é amado, que ele é querido, que ele é o provedor, ou a gente tem amaldiçoado ele? Que ele não faz nada, que ele não me entende, que isso, aquilo.
Uma comunicação negativa, ele gera brigas, gera falta de respeito e contribui significativamente para um relacionamento sem sucesso. A comunicação errada pode impedir as nossas orações, e isso é uma verdade. Às vezes a gente ora para Deus para mudar nosso marido, e é só Deus que pode mudar ele, mas a gente tem que orar diferente, a gente tem que pedir para Deus, Deus, me muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ver as coisas. Eu vejo que, às vezes, nós não recebemos as coisas que nós queremos porque nós não sabemos como pedir, nós precisamos saber o que pedir, a forma que pedir, para que a gente possa receber aquilo que nós estamos buscando de Deus. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Eu falo assim, Deus, às vezes, eu brinco que as minhas meninas estão naquela fase, né, de adolescente, tem uma de 13, uma de 11 e uma de 7 anos. E elas brigam de vez em quando, né? E eu falo assim, Deus, eu oro tanto para que elas sejam um dia melhores amigas, assim, sabe? Elas se dão bem, mas brigam bastante também. E aí, quando começa aquela brigaria, aquela gritaria, gente, meu Deus, aquilo ali arde no meu ouvido. Eu falei, para tudo. Eu coloco elas, as duas juntas, coloco uma camisetona do meu marido junto. Falei, agora vocês vão ficar aqui, juntas, nessa camiseta, e vão ficar até se resolverem. E vão ter que se resolver. Vocês não vão ficar brigando e gritando uma com a outra, que eu não admito isso, essa falta de respeito aqui em casa. E ficam lá, e daqui a pouco está tudo bem. Então, se perdoaram, está tudo resolvido. Mas eu não admito. Na minha casa, grito, falta de respeito, ira, eu não admito. Se acontece, vai ficar lá na camiseta junto. Não tem conversa. Não tem conversa. E o silêncio é outro ponto de atenção, e pode acontecer duas coisas, né? Uma coisa eu quero compartilhar com vocês antes aqui. O silêncio, só os sábios com inteligência emocional e com domínio de suas emoções se comunicam na hora necessária. Aprender a falar em um tom adequado e na hora certa é resultado de treinamento pessoal. Não é fácil, não é fácil. Às vezes você tem que respirar, segurar o ar. E gente, não vai adiantar você falar na flor da emoção. Inclusive, quando eu tive as nossas filhas, eu fui começar a estudar sobre educação de filhos. E aí, quando tem aquela fase dos 2 anos de birras e tudo mais, os especialistas ensinam, não adianta você querer disciplinar o seu filho na hora que ele está com raiva, na hora que ele está tendo ataque de birra. Você tem que esperar ele se acalmar. Vai ser uma briga vã, você vai se estressar, você vai estressar a criança e não vai dar nada certo. Então, você tem que esperar um tempo, acalmar a criança, abraçar ela, falar, mamãe está aqui, está tudo bem, está tudo certo. E aí, depois que a criança se acalmou, aí você vai disciplinar, você vai explicar que aquele comportamento é inadequado. E é a mesma coisa no nosso relacionamento, seja com o marido, seja com qualquer pessoa. Às vezes, na hora vem aquela raiva, e aí você começa uma discussão, você começa a querer reagir, e aí vai adiantar resolver, você brigar ali na emoção? Não vai. Você tem que respirar fundo, ficar em silêncio, e no momento certo, no momento oportuno, você conversar. Você explicar que aquela situação não foi bacana, não foi legal, explicar da forma como você gostaria, num tom adequado, sem grito, sem falta de respeito, né? Por isso que fala que só os sábios com inteligência emocional conseguem se comunicar na hora necessária. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Ou seja, comunicar-se por meio de gritos traz desunião e falta de paz para o esposo e para os seus filhos. E olha o que está escrito lá em Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua parecerá que tem discernimento. Então, quando você está na ira, quando está com as emoções à flor da pele, primeira coisa, lembra, eu tenho que ficar quieta. Depois, quando as coisas se acalmarem, aí eu vou conversar, aí eu vou falar.
Então, quem controla suas palavras é sábio, mas também pode indicar descaso, tédio e indiferença, que pode também gerar raiva no seu parceiro, ressentimentos e até uma separação, se você não se manifesta de qualquer forma. Peça para Deus que lhe mostre a hora certa e uma boa maneira de falar com mansidão e sabedoria para o bom entendimento do casal. A comunicação é importante, você se comunicar é importante. Não estou falando para você se anular, porque os seus sentimentos não importam. Pelo contrário, você precisa expor aquilo que você está sentindo, mas sem ofender a pessoa. E, de preferência, no momento em que você não está com raiva, que você não está com ódio, que você não está querendo reagir a algo que o seu cônjuge falou, ao que os seus filhos falaram. E agora nós vamos falar sobre sexo no casamento. Nós aprendemos que, pela palavra de Deus, o marido ele deve cumprir com os seus deveres conjugais. Isso está lá em 1 Coríntios 7, 3 ou 4. Que o marido ele deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher ela não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. É tão importante isso. Deus planejou o sexo como se fosse realmente a aliança entre um homem e uma mulher. É ali que eles se tornam uma só carne. É dali que Deus fala assim: sai da sua casa o homem para se unir à sua mulher. E ali eles serão uma só carne. Então, ou seja, você é uma com o seu marido, você é uma com ele. E a mulher ela deve ser uma eterna amante do seu esposo. O que é uma eterna amante do seu esposo? É realmente estar participativa, realmente presente, você não negar aos seus desejos, não negar os desejos do seu marido. E hoje eu vejo muitas mulheres que oram para Deus para abençoar o seu casamento, mas que na hora do relacionamento íntimo ela se nega para o seu marido. E isso é um problema muito sério, porque traz pedra de tropeço para o relacionamento. Quando você abre uma brecha como essa, você está negando o seu marido, sendo que ele tem autoridade sobre você e você tem autoridade sobre o corpo dele. Como que você quer que Deus abençoe se nem o seu papel você está conseguindo desempenhar ali? E, às vezes, não é porque você não quer. Se caso você não veja que tem algo que precisa de ajuda, hoje nós temos tantos recursos. Hoje tem médicos que pesquisam se precisa algum problema hormonal, se tem menopausa, se tem isso, tem aquilo. Hoje tem vários indicativos que a gente pode nos ajudar a termos um relacionamento sexual mais saudável, né? O marido deve cumprir, então, os seus deveres, isso nós já falamos. A sua rejeição ao ato sexual é uma desobediência à palavra e traz resultados negativos na sua vida diária. Aqui eu quero falar sobre o único período que a Bíblia diz também que nós talvez não deveremos ter durante a nossa menstruação, que o sangue ele pode contaminar e o casal pode se contaminar se manter as relações sexuais nesse dia. Então, o ato sexual ele deve ser normal, como feito por Deus, né? Entenda que você agrada a Deus tendo relacionamento sexual ativo com seu marido. Então, seja verdadeiramente uma amante, seja participativa, se importe, pergunte para ele o que ele gosta, fala para ele o que você gosta, para que realmente vocês possam trocar uma intimidade gostosa, uma intimidade que vocês possam crescer como casal, em intimidade com Deus, através do sexo, que é algo tão importante no casamento entre marido e mulher. Né? A mulher ela é abençoada e o marido é abençoado quando nós buscamos cumprir esse papel tão importante. Há um ditado antigo que diz que, em matéria de prontidão sexual, o homem é como um fogão a gás. Já ouviram falar? Que o homem é como um fogão a gás, com acendedor automático e estoque ilimitado de gás. E a mulher é como um fogão a lenha.
vai esquentando devagarinho, né? Tem também Gente, eu vou pedir se alguma das adonipianas puderem pedir para aumentar um pouco o ar, que eu estou realmente com calor aqui. Não sei se está desligado ou não. Se puderem só pedir para nós, fazendo favor. Está desligado? Ah, entendi. Se puder ligar um pouquinho, que eu estou vertendo a água aqui, gente. Ou na ventilação. E tem uma pesquisa que um casal australiano, que se chama Alan e Barbara Pease, que são autores do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, afirma que o hipotálamo, que é uma região do cérebro ligada ao apetite sexual, do homem chega em alguns casos a ser 10 vezes mais desenvolvidos do que a mulher. Por isso que o homem só pensa nisso, né? E a mulher tem tantas outras coisas para pensar do que além disso, né? Por isso que essa diferença, essa facilidade na prontidão de desfrutar a plenitude do sexo no casamento, na intimidade do casal, ali é muito mais aguçada no homem do que na mulher, né? A Bíblia fala que tanto o homem quanto a mulher nesse sentido. Quando me caso, eu pertenço a você e você pertence a mim, né? Lógico que nem você compartilhou. O hipotálamo é muito mais desenvolvido do homem porque ele fica pensando. Eu até fui na ginecologista. Gente, eu sou jovem, eu tenho 36 anos. Eu sou uma menina, né? Mas, em plena juventude, eu percebi que a minha libido já estava lá embaixo. E aí? Como é que você faz? Eu com um marido que está, né, a todo vapor. Falei, eu vou ter que ficar meio que no nível, vou ter que começar a procurar ajuda. E eu percebi que, realmente, a minha libido estava lá embaixo. E eu fui numa especialista, que é ginecologista, especialista na parte hormonal, e pediu lá 86 exames. Nesses 86 exames apareceu lá a minha testosterona lá embaixo. E a testosterona que é responsável pela parte da libido, do desejo. Mas não só isso, eu percebi que eu estava mais desanimada, que eu estava mais depressiva, mais triste, mais chorona por qualquer coisa. Falei, opa, tem alguma coisa errada. E aí fui regular, acho que regulou ali um pouco de testosterona, progesterona que estava embaixo. Pô, minha vida voltou a mil maravilhas. E às vezes às vezes o nosso não, a nossa negativa, porque é lógico, os anos vão se passando, são 18 anos que eu estou casada. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que estão há muito mais, né? Há 40 anos, 50 anos, né, de casada. Olha quanta coisa que vocês não têm que inventar para deixar a chama do casamento acesa, hein? Vocês têm que ter muita criatividade, né? Tem que ter muita criatividade. E aí eu estou 18 anos casada, né? E isso a gente acaba entrando, né, na rotina, acaba entrando no mesmice, e aí os hormônios começam a ficar diferentes, e aí eu vou começando a procurar ajuda. Mas é a mesma coisa, quando eu não quero, é aquilo que ela falou. Eu falei assim, eu tenho um marido carinhoso, que me dá atenção, que é isso, que é aquilo, ou é aquele marido que, papum, né? Ah, hoje eu quero que você me sirva. Não é assim, né? Né? Sim. Mas muitas vezes eles querem só usar a gente como objeto sexual, de prontidão, sabe? Exato. E a gente precisa se comunicar, que é a parte da onde a gente falou. A gente tem que se comunicar com eles. Falar, olha, amor, eu gosto quando você está pensando que a gente vai ter uma noite romântica, hoje vai ter, né? Então, eu gosto que você comece me beijando aqui no pescoço, assim. Comece a falar para ele o que você gosta, né? Pergunte para ele o que ele gosta, porque vai ter momentos em que ele vai estar cansado também, você vai estar querendo, e aí você vai saber em que área que você vai conseguir. Gente, vamos combinar, né? As mulheres fazem tanta coisa. Nós, mulheres, fazemos, sei lá, somos multifuncionais. Nós cozinhamos, arrumamos os filhos, trabalhamos, ajudamos o marido em casa, nas contas de casa, administramos o nosso lar, temos que ser psicólogas, professora, tem que ser tudo, né? Tem coisas que a gente gosta de fazer? Tem.
Tem coisas que a gente não gosta de fazer, que se a gente pudesse escolher, isso eu não estou afim de fazer. Eu não gosto de lavar louça, por exemplo. Eu não gosto de cozinhar, por exemplo. Mas eu tenho que fazer. Se eu não fizer isso, a minha pilha de louça lá vai ficar, né? Quem que vai alimentar a minha família se eu não cozinhar? Ou se eu não tiver alguém para cozinhar para mim, o que vai acontecer? Eu vou pegar tudo enlatado e dar para a minha família comer? Não. Eu tenho que olhar para o meu cônjuge e para o meu casamento, o meu relacionamento sexual, eu tenho que pensar da mesma forma. Tem hora que eu vou estar zona, e tem hora que não vai ser aquelas mil maravilhas. Mas, gente, é algo ruim? Não é. É algo bom. Deus abençoou tanto o relacionamento sexual para ser algo prazeroso, para trazer intimidade. Às vezes, na hora, você vai estar cansada. É igual você ir para a academia. Eu estou num propósito de ir para a academia, de fazer dieta. Você acha que eu gosto de ir para a academia? Jesus, às vezes eu vou com raiva. Mas é aquela coisa, às vezes eu vou com raiva mesmo. Depois eu gosto. Eu gosto da endorfina que libera. Eu gosto daquela sensação de prazer que libera depois que eu consegui completar. Nossa, eu venci, eu venci a minha carne. Às vezes, no casamento, é a mesma coisa. Tem vezes que eu vou querer estrangular meu marido, mas eu vou abençoar ele. Eu vou ser a coroa de honra na cabeça dele. Às vezes, ele vai falar algo que eu não gosto, mas, mesmo assim, eu vou continuar honrando. Mesmo assim, eu vou continuar abençoando. Às vezes, eu não vou estar afim de ter intimidade com ele, mas, mesmo assim, para honrar o meu marido, para honrar a mim mesmo, o meu casamento e blindar meu casamento, eu vou ter aquele momento de prazer com meu marido. E se fosse algo ruim que machucasse ainda, se machuca, você tem que procurar ajuda, né? Porque alguma coisa está errada. Porque Deus não fez o sexo para ser algo ruim. Deus fez o sexo para ser algo prazeroso. Então, eu incentivo você a pensar e olhar para a sua intimidade de uma maneira diferente, com a mesma intensidade. Às vezes, eu estava refletindo antes de compartilhar essa palestra com vocês. Hoje, na nossa sociedade, a mulher ela tem sido valorizada pelas conquistas que ela tem nas suas carreiras, aquilo que ela conquistou de dinheiro, de posição, de fama, enfim. E aí, quando a gente olha para essas mulheres bem-sucedidas e empresárias de sucesso e profissionais que se destacam aí no mercado, você vai olhar como que elas se dedicam para as suas carreiras. Elas fazem de tudo. Não tem hora, não tem dia, não tem final de semana, é cliente ligando, às vezes, 10 horas da noite, de madrugada, atende com o maior carinho, com a maior disposição, faz de tudo para cumprir prazo para o chefe, para isso e para aquilo. E aí, o que sobra para a família? O que sobra para o cônjuge? Quando chega em casa, às vezes está cansado. Não, faz você. Não, estou cansada, não sei o quê. Não, hoje não, amor, estou com dor de cabeça, hoje não vai rolar. E aí são super bem-sucedidos no seu trabalho, na sua posição social, e são um desastre com a sua família. De que adianta isso? Se você parar para analisar que essas mulheres, se elas se dedicassem no mesmo afinco, como elas se dedicam para crescer nas suas carreiras, no seu casamento, elas teriam um casamento mais bem-sucedido do mundo, teriam a família mais linda e abençoada do mundo. E eu estava falando com meu marido, falei, amor, você vê, não tem propósito em uma família crescer financeiramente, em ser próspero, em ter recursos e bens, se não for para a família crescer, para a família estar junta, para a família estar mais unida. O que adianta um homem conquistar o mundo inteiro e ficar viajando para o mundo inteiro sozinho, sem mulher, sem filhos, ou ter uma família toda desestruturada, acabar usufruindo do seu patrimônio sozinho, se é para você compartilhar com quem você ama, né? Eu estava parando para analisar isso, e Deus ele quer que a gente seja abençoada em todas as áreas da nossa vida. Então, você pode perceber que aquilo que você se dedica com amor, com atenção, com dedicação, isso vai florescer ali na sua vida. De acordo com a concordância, que eu quero trazer uma reflexão de Strong, a palavra hebraica traduzida aqui no versículo de desejo, significa desejo, anseio, avidez do homem por mulher, de uma mulher por um homem.
Não estamos falando de nenhum outro tipo de desejo, senão do sexual. Deus declarou à mulher: seu desejo será para o seu marido, e ele te governará, e o desejo dele será para você. Então, desfrute do ato sexual na sua juventude, em todo o tempo com o seu marido. Seja a mulher de um marido só. Nunca se dê à prostituição. Uma boa donepiana glorifica a Deus também no seu casamento. Pense como Deus pensa para que as suas orações não sejam interrompidas, para que você seja cada vez mais abençoada e que você possa abençoar o seu relacionamento, o seu casamento. Peça para Deus, para Ele gerar esse desejo no seu coração, de sempre satisfazer os desejos do seu marido e ele satisfazer os seus também. A mulher sábia, aquilo que a gente falou, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Está lá em Provérbios 14, 1. E o que está escrito em Ruth 3:11? Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Então, diga para a irmã que está do seu lado: você é uma mulher virtuosa de Deus. Amém. Agora vamos falar sobre submissão. O que é submissão? Alguém aqui sabe o que significa a palavra submissão? Sob a mesma missão, isso mesmo. Submissão não é você ser capacho de homem nenhum, não é você ser pau-mandado de ninguém. A submissão quer dizer que você está debaixo de uma mesma missão do seu cônjuge, né? A pessoa que tem uma personalidade submissa, ela se caracteriza por abandonar o que realmente quer para agradar a Deus e a outra pessoa, no caso, nosso cônjuge. Ou seja, eu sou submissa à vontade de Deus, então eu busco fazer a vontade daquele que me criou, daquele que me chamou. E quando eu me uno com o meu esposo, eu sou uma só carne com ele. Então eu também vou parar de fazer aquilo que eu quero para agradar o meu esposo. É escolher andar em harmonia, mesmo tendo uma opinião diferente. Às vezes, você vai divergir da opinião do seu esposo. Mas imagine só você tendo 2 líderes na mesma casa. Quem que vai prevalecer? Né? Se você quiser sempre mandar, ou você vai ser o homem da casa, ou você vai deixar o seu marido ser o homem da casa. Às vezes você não vai concordar com a opinião dele, mas às vezes a gente vai precisar nos submeter à opinião dele, porque ele é a liderança que Deus colocou sobre nós. O que a Bíblia diz sobre submissão da mulher? Diz respeito à posição de trabalhar pela harmonia do lar. Qual que é o papel da mulher aqui no lar? Qual que é o papel do homem no lar? Tenha como prioridade, né, mudar a si mesma, treinando a sua comunicação paciente. Deus muda seu esposo e não. Deus consegue mudar o seu esposo e não você. A harmonia vence no momento em que você deixa a sua vontade de lado, em troca da cumplicidade do casal e de melhores resultados. Eu sempre falo algo para as mulheres com quem eu converso, com quem eu troco experiências, que entre ter razão e ser feliz, o que eu prefiro é? Eu prefiro ser feliz. Eu deixo a razão de lado, porque não vale a pena a briga, entendeu? A gente sabe que, geralmente, quem tem razão é a gente. Eu estou brincando. E por isso que a gente tem uma sabedoria diferente, que a gente não precisa ficar mostrando o tempo todo. Ó, tá vendo? Eu te disse. Se você não tivesse feito isso, a gente não vai levar a lugar nenhum, né? A gente não vai honrar. Depois do dia que estoura, a gente é uma só carne, a gente acaba sofrendo as consequências, mas resolver não vai resolver. Na verdade, vai trazer lenha na fogueira. Se eu falar, te avisei, coloquei o dedo na tua... Cara, eu te avisei que não era para fazer. Além de estar Sim. Não, daí... Exato.
Gente, e olha, é uma coisa assim, muito séria. Quando eu comecei a trabalhar com meu esposo, o meu marido, a gente trabalhava, eu contei para vocês que eu tinha uma empresa, eu tocava a empresa e ele tinha o escritório dele, a gente começou a trabalhar juntos. E lá em casa a gente tem um combinado assim, ele é o líder, ele é o cabeça, é ele que manda na casa, e eu estou super a favor, não quero ocupar o lugar dele, até porque esse não é um lugar, é muito pesado a responsabilidade dele, e a minha responsabilidade é outra, e está tudo certo, estou bem feliz aqui no meu lugar. Só que lá em casa nós temos um combinado, que tudo que a gente vai tomar de decisão, que ele vai tomar de decisão, ele me consulta antes. Às vezes ele acata aquilo que eu falo, às vezes não. Mas quando ele não acata e às vezes dá ruim, eu não vou lá no rosto dele falar, viu, não te falei que ia dar ruim, que ia dar certo, você não me ouviu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu respiro fundo, amor, vai dar tudo certo, fica tranquilo, nós vamos vencer isso, deu errado aqui, mas vamos achar uma forma da gente resolver a situação, porque é assim que a gente honra e apoia o nosso marido. Nossos maridos, ele tem a posição deles de prover o lar, ele tem a responsabilidade muito maior do que a nossa. Eu tenho a opção de trabalhar por opção, graças a Deus, se eu não quisesse trabalhar, eu não precisaria trabalhar. Muitas mulheres não têm essa opção, tem que trabalhar por necessidade, porque precisa ajudar ali nas contas da casa. Eu trabalho porque gosto, porque quero e tudo mais, e eu respeito muito as mulheres que realmente são homens e mulheres de casa, que têm que manter, que têm que fazer as coisas acontecer, e eu admiro, porque é um fardo muito pesado, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é do homem essa responsabilidade. E quando a gente quer mudar essa situação, a gente vê que a gente não está no nosso lugar, né? A gente tem que deixar o nosso papel, o nosso dever para a gente resolver. Nós somos responsáveis por administrar o nosso lar, e não o nosso marido, mas é a responsabilidade dele prover o nosso lar, e não nós. Então, quando inverte os papéis, aí as confusões começam, aí os problemas acontecem. Então, o homem, como cabeça do lar, ele serve a sua mulher e os seus filhos. Isso envolve dar a direção, tomar a decisão com cumplicidade com a sua esposa, não tomando decisão sem pensar, sem consultar. Eu oriento e eu falo que é importante, sim, o homem sempre consultar a sua mulher, perguntar para ela, porque Deus deu uma sabedoria inata para a mulher. Parece que a mulher tem um sexto sentido, assim, de saber, não, isso vai dar certo, não, isso não vai dar certo. Não, pode fazer esse negócio que vai dar bom. Não, esse negócio aqui, acho que não... Estou sentindo algo que não vai dar certo. Deus deu essa sabedoria para a mulher. Ela é dela, é inato dela, é algo assim que parece que é sobrenatural até, inclusive, sabe? E geralmente, quando o marido escuta a sua mulher, ele é abençoado, ele é bem-sucedido. E quando ele geralmente quer tomar as decisões por conta, sem consultar, sem fazer, algumas dão certo, outras nem tanto, mas poderia ser bem mais abençoado se escutasse, né? Então, falem isso para os seus maridos, falem assim, olha, aprendi na palestra que você é o homem, você que manda, você que toma a decisão, mas, olha, é bem melhor se você me consultar antes, viu? Vai ser bem legal, eu posso te dar algumas opções, mas a decisão é sua, marido, eu honro aquilo que você decidir, tá bom? Estou contigo, a gente está junto para o que der e vier. Deus fez a mulher para o homem não ficar sozinho, até nas decisões, até naquilo que ele for decidir. O homem não fica só e aprende a ouvir o seu cônjuge. Governar não é dominar as pessoas, é conduzir por meio de respeito, não mera imposição, vai ser assim e pronto, acabou. Alguns maridos não entendem a posição de ajudadora dada por Deus à mulher e agem como se elas não devessem dar opinião alguma sobre nada, que é aquilo que você falou. A verdade é que o homem deve aprender a ouvir a sua esposa. Certa ocasião, o próprio Deus teve que orientar Abraão, o pai da fé, a fazer isso, que está escrito lá em Gênesis 21:12. Olha o que diz esse versículo. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara, a mulher de Abraão, lhe pedir, atenda a tudo que ela lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ou seja, Deus falou para Abraão, ouve a sua mulher, tudo que ela lhe pedir, atenda aquilo que ela lhe pedir.
Dar conselhos, opiniões e posicionar-se é diferente do que querer mudar o marido. Você não muda seu marido. Fala para a pessoa que está do teu lado, a irmãzinha, fala assim, você não muda seu marido. Você não muda seu marido, você não muda. Na maior parte das vezes, o marido não ouve a mulher porque ela quer apenas mudar ele, quer apenas criticar o jeito dele, a forma dele agir. E aí que ele não vai querer mudar mesmo, né? Não permitindo que ele tenha a sua opinião também para ambos chegarem a uma conclusão. Ou seja, a mulher, ela quer que a opinião dela prevaleça, custe o que custar. E, gente, eu conheço muitas mulheres assim. Infelizmente, não importa o que o marido faça, o que o marido fale, tem que ser do jeito dela, da maneira dela, porque senão o negócio não acontece. E é muito difícil isso, é muito difícil isso. Agora vamos falar sobre finanças no lar. A gente sabe, como a gente já falou, que o marido é o provedor do lar, é o responsável por trazer a provisão no lar de uma família. Portanto, ele deve trabalhar para suprir as necessidades do seu lar. E também, hoje, a mulher ajuda a aumentar a renda familiar através do seu trabalho, né, num eventual tempo difícil. Também não é para acontecer que, porque a mulher ganha mais em determinado momento, o homem ficou desempregado, que é para ficar jogando na cara, eu ganho mais que você, então eu tenho mais direitos a decisões, e isso e aquilo. Isso não funciona, gente. Outra coisa que não funciona, que eu não aconselho de forma alguma, esse é meu dinheiro e esse é teu dinheiro. Então, a gente tem aqui as nossas contas separadas, o que eu ganho para mim é para eu gastar aqui, o que você ganha, você paga as contas da casa, e você não se mete naquilo que eu estou ganhando. Gente, isso não é de Deus. Quando a gente casa, a gente tem que ter uma conta só, a gente tem que ser o único, não tem que ficar separando as coisas. Às vezes vai ter um momento que teu marido vai estar passando necessidade e só você vai poder trabalhar, como aconteceu no início do meu casamento. No início do meu casamento eu ganhava R$600 por mês, só eu que trabalhava, e meu marido era concurseiro, eu estava investindo no futuro promissor dele. Eu estava tendo uma visão de futuro de investimento. Falei assim, vou trabalhar agora, no início do casamento, vou aguentar as pontas aqui, para ele estudar bastante, para poder ser um juiz de direito, fazer alguma coisa assim, nesse sentido, né? Ficamos 3 anos assim. E as pessoas falando, né? Teu marido não vai trabalhar, só que você que trabalha, que não sei o que, não sei o quê. Inclusive, minha família, até minha mãe, quando que teu marido vai trabalhar? Por mais que ele tinha os negócios dele, que ele sempre foi muito vendedor, um vendedor nato, ele sempre comprava um carro, vendia, fazia os negócios, então ele tinha essa renda aí, né? Mas não tinha um trabalho formal. Aí vinham as línguas maldosas, ficaram falando, só você que vai trabalhar enquanto teu marido estuda, que isso não é certo, que não sei o quê. Falei, gente, até nisso tive que ter sabedoria. Falei assim, calma, logo, logo, né, ele vai passar num concurso. E Deus deu outro caminho. Hoje, pergunta para ele se ele troca o trabalho dele por qualquer concurso público. Não troca por nada nesse mundo, graças a Deus. Graças a Deus que a gente pode ter a liberdade de viajar, vir aqui na Donep, compartilhar com vocês. Porque se a gente fosse concursado, se ele fosse concursado, a gente jamais poderia estar fazendo isso hoje, não é verdade? Então, existem males que vêm para o bem, né? E, nesse caso, foi muito melhor. Então, o que uma esposa exemplar busca incessantemente? Uma esposa exemplar busca, ela deve mostrar respeito pelo seu marido como líder na relação, assim como a igreja respeita Jesus como seu líder. Isso está lá escrito em Efésios 5:24. A esposa deve falar do marido de forma respeitosa, principalmente diante dos filhos e de outras pessoas. Quando você vai conversar com alguém, com as suas amigas, principalmente, o que você tem falado do seu marido? O que você tem falado dos seus filhos? Você tem falado, nossa, como meu marido é maravilhoso, como ele trabalha para sustentar o lar, é um homem dedicado, um homem honesto, um homem carinhoso. Tem só tido reclamação, meu marido não me dá atenção, meu marido só trabalha. Porque tem 2 formas de ver a situação. Ou você fala que ele só trabalha e não te dá atenção, ou você fala que é um homem muito trabalhador, honesto, que é um provedor do seu lar. É tudo a forma como você enxerga as coisas e a forma como você comunica. Ser uma auxiliar do marido, que está lá em Gênesis 2:16,
E isso eu provei muito trabalhando junto com meu marido. Quando eu percebi que eu poderia somar muito com ele, inclusive no trabalho, as coisas nos nossos negócios, com os nossos clientes, começaram a melhorar e muito. Quando a gente começou a perceber o potencial que eu tinha para ajudá-lo a desenvolver ali um negócio muito melhor, muito mais lucrativo, muito mais poderoso do que poderia ser sem o meu auxílio. Para que isso se torne uma realidade em nossa vida, é necessário que haja uma dose de desprendimento, carinho, renúncia e, acima de tudo, muito amor. Se você parar para analisar, a nossa vida é uma vida de renúncia, certo? Quando a gente nasce, quando a gente cresce, a gente renuncia a tantas coisas. Primeiro, a gente precisa um tempo ali, anos de dedicação estudando para passar numa faculdade. A gente renuncia o quê? Nosso tempo de diversão, nosso tempo de brincadeira, nosso tempo de divertimento para estudar, para passar numa faculdade. Aí depois a gente casa, a gente renuncia a nossa vontade para a gente fazer a vontade do nosso cônjuge. Aí quando a gente tem filho, a gente renuncia a noites de sono para cuidar dos filhos. E é assim a nossa vida. E, gente, se precisar fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, porque é maravilhoso você renunciar algo por amor a alguém, a sua família, para você construir algo que vai durar gerações. E aquela família, os seus filhos vão se perpetuar para os seus netos e para os seus bisnetos e para os seus tataranetos. Como é bom a gente poder passar um legado para as nossas gerações futuras. Às vezes, a gente foi traumatizada na nossa infância, mas quando a gente aceita Jesus na nossa vida, quando a gente é renovada pelo Espírito Santo através da nossa mente, é curada dos nossos traumas, as nossas gerações futuras não vão sofrer aquilo. Eu falo no meu testemunho, eu fui abusada na minha infância, e hoje, como eu fui curada, eu tenho certeza absoluta que as minhas filhas não vão passar por isso. Porque a maldição hereditária, ela perpetua até 4 gerações. Mas as bênçãos de Deus, sabe até quantas gerações que elas perpetuam? Até 1000 gerações. Então, olha como isso é poderoso. O pecado entrou na minha vida através de um abuso de infância, mas através do sangue do Cordeiro isso foi lavado, foi remido, foi perdoado, foi liberto. Eu sei que isso não vai se perpetuar nas minhas gerações. E através da minha decisão e da sua decisão, você muda a maldição para a bênção. Até tem um livro ali que fala sobre quebra de maldições hereditárias. Da maldição daquilo que a gente vivia no pecado para as bênçãos que Deus tem para mim e para a sua vida, para 1000 gerações. Olha como isso é poderoso. Como isso é maravilhoso, né? A mulher auxilia o marido no sentido afetivo, ela se entrega ao marido com amor e inteireza de coração. Ela auxilia o marido também no sentido social, contribui para conservar a imagem do seu marido na sociedade. Como que tem sido, você tem apresentado seu marido de que forma perante a sociedade? Ela auxilia o seu marido no sentido espiritual, e isso eu falo com causa própria, que eu trabalho com meu marido, né? Dá ao marido o apoio para superar as crises de maneira positiva. Se não trabalha junto, quando passa por uma situação difícil, gente, a maioria das situações em que há divórcios hoje no Brasil é por conta de crise financeira no casamento. E quando há crise financeira, geralmente é porque alguém ficou desempregado. Mas o nosso papel como mulher para auxiliar o marido não é exigir dele, não é apoiar ele quando tem essas situações de crise. É auxiliá-lo, é ajudá-lo. Nós vamos vencer isso, vamos cortar esse gasto, vamos parar de fazer isso, vamos parar de fazer aquilo. Eu vou te ajudar a achar um outro emprego, nós vamos tentar aqui arrumar uma outra renda, eu vou começar a trabalhar, se caso não trabalha, para dar esse suporte para o marido. E também no sentido espiritual, ora junto com o marido e estimula a sua fé. Mulheres que oram com os seus maridos são potências poderosas na mão de Deus. Se você não ora junto com o seu marido, eu incentivo você fortemente a começar a orar junto com ele. Independente do momento, se for de manhã, se for à tarde, se for numa viagem, eu gosto de fazer as orações antes de dormir, quando a gente está viajando, mas é algo poderoso, porque a Bíblia fala que tudo que é ligado na terra é ligado no céu quando há 2 pessoas em concordância. E quando você é uma só carne com seu marido, então é uma potência fenomenal. Essa oração ela é mais forte ainda.
A mulher toma conta da casa, da sua casa, é ela que tem a responsabilidade de gerenciar. Então, o seu lar está lá em 1 Timóteo 5, 14, 15, que as esposas devem ser prudentes, sensatas, tendo como prioridade satisfazer as necessidades da sua família. Também está lá em Tito 2, 5. E o que a mulher não deve ser? A Bíblia fala também um modelo daquilo que a mulher não deve ser, que é o espírito de Jezabel. Vocês conhecem a história de Jezabel e Acabe, né? Jezabel na Bíblia é um modelo que não deve ser seguido, tanto na questão do governo do lar, como na vida espiritual. Olha só, nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado pela sua mulher. Inclusive, ela fala aqui aqui na passagem, até vou ler para vocês, 1 Reis 21, 4, 7. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou-se o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que você não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei a outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Ou seja, o que ela fez aqui? Na verdade, nesse momento, parece que Acabe parecia um menino mimado, né? E Jezabel é como se fosse sua mãe, querendo mimar ele. Eu falei assim: fulano não quis vender a terra dele, lá, a vinha dele para mim, estou aborrecido, não vou comer, e nananã. Que nem uma criança mimada. E Jezabel falou assim, basicamente, o que deu a entender nesse texto, né? Se você não é homem para resolver isso, deixa que eu faço. Né? Basicamente, foi o que ela falou. Eu falei: deixa que eu vou resolver isso aqui para você. E aí ela quis o quê? Ela quis manipular. Ela quis ser a dominadora, ela quis resolver do jeito dela, ela inventou toda uma circunstância para que Nabote fosse morto, para que o marido dela conseguisse tomar posse daquela terra que ele queria. Então, ela ordena um falso testemunho que seja levantado contra Nabote, para que ele seja apedrejado, e depois de morto, sua vinha fosse confiscada. Jezabel é o exemplo de mulher dominante, manipuladora e instigadora que controlou a vida do seu marido, levando-o para longe de Deus e sua palavra. Nós precisamos ser totalmente o oposto de Jezabel. Nós temos que apoiar o nosso marido, trazer ele para perto de Deus, fazendo a vontade dele, buscando fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne, né? Apesar de inicialmente a gente falar de uma mulher específica aqui, que é Jezabel, na abordagem bíblica, a gente tem que tomar cuidado e não deixar manipular, né? Deixar que a gente se torne manipuladora dos nossos maridos. A gente sabe que tem o nosso jeitinho, que a gente consegue geralmente aquilo que a gente quer, mas não adianta a gente querer dominar a situação, a gente querer manipular a situação, tornando o espírito de Jezabel no nosso casamento. Olha só o que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 34, 15 a 16. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres e filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus próprios deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. O Senhor Deus, ele trouxe essas advertências ao povo dele, porque sabia muito bem que isso poderia acontecer. Eles poderiam ser manipulados, poderiam ser dominados por aquelas pessoas daquela terra. Então, nós precisamos, assim como aconteceu várias vezes na história de Israel, é um exemplo clássico que se deu sob o que é chamado Conselho de Balaão, citado lá em Números 31, 16, quando diz assim: enquanto Israel estava em cetim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual,
com mulheres moabitas, que o convidavam ao sacrifício de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante os seus deuses. Números 25, do 1 ao 2. É aquilo que aconteceu com o Sansão e a Dalila, né? Se você me ama, se você não me amasse, você não faria assim. Então me fala o que é que faz você ter a sua força, para que ele pudesse ser destruído pelos filisteus e pudesse ali, Dalila, conseguir aquilo que ela queria, que era a destruição de Sansão. Então nós precisamos, antes de tudo, buscar em Deus como que Deus quer que nós nos posicionemos como mulheres. Não se deixe manipular. A mulher não precisa gritar, não precisa tentar convencer o homem a fazer algo à força. Essa imagem aqui representa, infelizmente, muita realidade, muitas vezes a realidade de casamentos hoje no dia a dia. A mulher gritando com o marido, a mulher querendo convencer o marido à força, e não é assim. Deus nos deu uma capacidade da gente conseguir conversar com amor, conseguir contornar situações de uma maneira amável, uma maneira delicada, sem precisar gritar com o nosso cônjuge, sem precisar desrespeitar ele, mas com amor, com zelo, com cuidado, porque a nossa família é algo precioso para a gente poder tratar de qualquer forma. Quantas e quantas pessoas gostariam de, às vezes, estar no meu e no seu lugar, tendo um casamento, tendo filhos, pessoas que eu conheço que oram e não conseguem ter filhos. Você tem filhos, tem que agradecer todos os dias a Deus. Pessoas que eu conheço que estão sozinhas até hoje, gostariam de ter um casamento de anos, que tem mulheres aqui com 40 anos de casado. E hoje mulheres que dariam de tudo para ter um casamento, para ter alguém com quem compartilhar. Então, às vezes, a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem e valorizar aquilo que Deus nos deu, sabe? E eu queria trazer agora um vídeo para nós encerrarmos esse momento. Deixa eu só ver onde que está aqui. Aqui. Hoje levantei cedo pensando no que tenho que fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajada para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar viva. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grata por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu. Tudo depende só de mim. Você pode curtir ser quem você é, do jeito que você for, ou viver infeliz por não ser quem você gostaria. Você pode deixar como está para ver como é que fica, ou com paciência e trabalho conseguir realizar as mudanças necessárias na sua vida e no mundo à sua volta. Você pode deixar que o medo de perder paralise seus planos, ou partir para a ação com o pouco que tem e muita vontade de ganhar. Você pode amaldiçoar sua sorte, ou encarar a situação como uma grande oportunidade de crescimento que a vida lhe oferece. Você pode mentir para si mesma, achando desculpas e culpados para todas as suas insatisfações. Ou encarar a verdade de que, no fim das contas, sempre você é quem decidirá a vida que quer levar. Você pode viver o presente que a vida lhe dá, ou ficar presa a um passado que já acabou e, portanto, não há mais nada a fazer. Ou a um futuro que ainda não veio e que, portanto, não lhe permite fazer nada. Qual vida você quer? Você pode continuar escrava da preguiça, ou comprometer-se com você mesma e tomar atitudes necessárias para concretizar seu plano de vida.
Você pode ser feliz com a vida como ela é, ou passar todo o seu tempo se lamentando pelo que ela não é. Mulher, tudo depende de você. Gostaria de encerrar esse momento com uma oração. Gostaria que você colocasse em pé, por favor. Você, dentro de você, Deus colocou um potencial ilimitado. Gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a olhar para a sua vida como um todo. Olhasse para o seu casamento, olhasse para a sua vida familiar com seus filhos, o seu relacionamento com amigos, amigas, o seu círculo social, com o seu trabalho. E veja como Deus abençoou a sua vida. Perceba, assim como esse vídeo te trouxe. Eu não vou pedir para você pensar naquilo que você não tem, naquilo que você não conquistou, naquilo que você não alcançou, nos defeitos do seu cônjuge, nos defeitos dos seus filhos, mas naquilo que você tem, naquilo que Deus já te abençoou, porque tudo está na forma como que a gente olha para as coisas. Veja a sua vida como um todo. Veja que mais uma manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Veja como Deus te deu saúde para estar aqui nesse dia. Veja como Deus te abençoou com uma casa, com um teto, com provisão. O como você é abençoada, porque tem tantas pessoas hoje que não têm aquilo que você tem, que gostariam muito de ter, que às vezes dariam tudo para ter aquilo que você tem. Comece a agradecer a Deus por essas coisas. Diga: Senhor, obrigada pelo meu corpo. Obrigada, Senhor, por estar aqui nessa tarde, aprendendo do Senhor. Obrigada pela minha inteligência. Obrigada, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de viver. Tantas pessoas hoje gostariam de estar de pé com saúde, estão numa maca de hospital. Tantas pessoas trocariam tudo para estar onde eu estou hoje. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem me abençoado tanto, tem abençoado a minha família, os meus filhos, a minha casa, com toda a sorte de bênçãos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, é o dono do ouro, da prata, da cura, da transformação, da restauração. E eu sei, Senhor, que muitas mulheres estão aqui que buscaram algo de Deus, uma resposta de Deus para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento familiar. E elas estão entendendo nessa tarde que a resposta elas sempre tiveram, Senhor. Que elas sempre tiveram essa resposta. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa forma de ver as coisas, Senhor. Transforma a nossa forma de ver o nosso cônjuge, a nossa visão sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida, que possamos olhar com abundância para tudo aquilo que nós temos e não com escassez, com a visão da escassez, para aquilo que ainda nos falta, para aquilo que ainda não conquistamos. Sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e como filhas do reino, filhas do Deus Altíssimo, nós somos co-herdeiras e tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós vemos nesse momento, pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, essas bênçãos sendo derramadas por nós. Agora eu quero que você veja essas bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida nesse momento. Seja aquilo que for, se você quer um relacionamento abençoado com seu marido, se veja nesse relacionamento com seu esposo, sendo feliz, compartilhando momentos incríveis juntos. Se é uma cura física, veja você sendo completamente curada. Se é uma restauração familiar, veja essa restauração familiar acontecendo agora. Imagine pelos olhos da fé, com os seus olhos da fé, isso acontecendo agora em nome de Jesus, porque essa oração, ela vai ser concretizada. A palavra de Deus fala que onde
2 ou 3 pessoas ligarem na terra, será ligado nos céus. Então nós estamos ligando na terra agora essa bênção que você tem buscado do Senhor sobre a sua vida. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada mulher, sabe o desejo do seu coração, se é na área sentimental, Senhor Deus, se é na área da finança, Pai, se é no seu relacionamento com os seus filhos, se é, Senhor Deus, alguma cura física, Pai. Independente daquilo que o Senhor colocou agora no coração de cada uma, do desejo de cada uma, nós oramos no nome de Jesus, ligando aqui na terra e é ligado no céu, que seja concretizado essa bênção sobre essas mulheres agora, nesse momento. Em nome de Jesus, elas vão testemunhar isso, que elas receberam essa vitória, que elas receberam essa bênção para a honra e glória do seu nome. Deus, em nome de Jesus, traz em nós corações ensináveis, um coração, Pai, que uma mulher que possa edificar a sua casa, que possa honrar o seu marido, que possa servir os seus filhos com amor e com dedicação. Não uma mulher briguenta, não uma mulher rixosa, mas uma mulher que é sábia, uma mulher que sabe ponderar as palavras, que sabe ficar em silêncio quando precisa, que sabe se posicionar quando precisa. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos brilhar, sermos luz aonde quer que estejamos, que possamos ser a coroa dos nossos maridos aonde quer que estejamos, que possamos trazer honra para a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Possamos trazer alegria para os nossos maridos, ó Deus, em nome de Jesus. Que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa nos ensinar, possa nos orientar a fazer aquilo que agrada o Teu coração, que possamos fazer aquilo que realmente o Senhor vai se agradar, que possamos Te honrar com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos que a Tua bênção seja sobre a vida de cada mulher, sobre cada casamento, sobre cada filho e filha de cada mulher que está aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, e que essas gerações sejam abençoadas até 1000 gerações, porque o Senhor nos promete na sua palavra toda a herança hereditária, de maldição hereditária que vem até hoje sobre as nossas vidas, que seja quebrado agora no nome de Jesus, e que daqui para frente, para as nossas gerações, só tenham as bênçãos do Senhor, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, netos, bisnetos, e assim por diante, Pai. Que possamos ser a diferença na nossa geração e nas futuras gerações, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Dá um abraço na irmã que está do teu lado.